As paredes do ambiente são metálicas e soltam vapor. O despertador do filho é um canhão que atira em um castelo inimigo. Em uma parte da casa existe um enorme quadro da figura que seria o atirador do canhão. Antes de encontrar a família e fazer suas refeições, a criança presta continência para a figura e só então segue para a cozinha. A cozinha é cheia de alavancas e engrenagens metálicas, mais se assemelha a um centro de controle de alguma arma do que ao local onde se prepara refeições. O local onde se esquenta o líquido, que acredito que seja café, lembra um cartucho de uma enorme bala. Ao sair de casa, o capacete parece um item obrigatório e comum. A cidade ao fundo denuncia o estado de guerra total em que essa sociedade vive. Não existe nenhuma casa, nenhum telhado que não possua o seu próprio canhão. Todos os setores da sociedade parecem voltados para as questões armamentistas. O desembarque e embarque de pessoas em um trem lembra o descarregar e carregar de uma arma. O brusco abrir das portas, o movimento travado das pessoas ao descerem. O ponto no trabalho é marcado por uma bala posta em um painel. Os homens parecem cuidar do disparo dos canhões, as mulheres fabricam as balas e as crianças estudam sobre as logísticas de um disparo. Tudo e todos nessa cidade existem para a realização de um único propósito: disparar um canhão. Em uma primeira observação, é muito simples identificar o que ocorre nessa realidade. Um governo autoritário e militar governando um povo alienado por um propósito nacionalista de serem os melhores e de derrotar o inimigo. De fato, essa observação parece correta, tirando as incertezas, pois não sabemos que tipo de governo está em vigor, mas com toda certeza não é algo que permita alguma espécie de reflexão que fuja das logísticas militares, que fuja do nacionalismo e que pense em outra opção, além de disparar um canhão e aniquilar o trem que falaram que era inimigo. Na realidade, o que ocorre nessa cidade pode ser ainda mais triste. Diferente de uma nação cega por um nacionalismo exacerbado, embriagados na certeza de si mesmo, como os corretos e os únicos dignos, temos uma população que parece cansada e triste, melancólica e introspectiva, e acima de tudo, parece não acreditar em seus próprios atos. Todos trabalham de forma árdua e cansativa, quase como máquinas programadas para uma coisa. Alguns até se divertem e comentam coisas triviais da vida. Mas se observarmos bem essas pessoas no caminho para o trabalho e durante seus intervalos, elas não parecem empolgadas e encantadas com nenhuma ideia ou política. E mesmo com o trabalho, nada parece significar algo maior ou mais importante. Alguns parecem ir de contra esse estado, mas suas reivindicações não são para uma mudança drástica desse meio de vida, e sim por pequenas alterações que tornarão essa realidade mais sustentável. O protestante que pede pela troca da pólvora atual por uma menos tóxica, a mulher que não comemora o disparo do canhão. Mas até mesmo a comemoração das mulheres não parece ser nada mais, nada menos do que um ato corriqueiro de trabalho, se diferenciando muito de uma comemoração eufórica pelo sucesso do disparo. É dito que existe um inimigo e esse precisa ser vencido com todas as forças. Todos trabalham para alcançar essa vitória. Contudo, em um certo plano do filme, em que os trabalhadores param para o almoço, é possível ver a parte externa da cidade, e ela parece inóspita, um campo desértico cheio de crateras e vazio. É difícil acreditar que possa existir vida além dessa cidade. Provavelmente deve ter ocorrido uma guerra nessa região, mas se ela ocorreu, já acabou há muitos anos, e com ela se foi boa parte da vida desse mundo. Claro que além desse cenário pode existir uma outra cidade, uma cidade inimiga a qual se trava uma longa guerra, mas o filme parece trazer mais indícios que esse inimigo não existe. Nos momentos finais do filme, a criança pergunta ao seu pai contra quem eles estão lutando, e o pai responde que quando ela crescer, ela irá entender. Momentos antes disso, uma transmissão na TV anuncia os danos causados ao suposto inimigo, e isso não gera nenhuma comoção, nenhuma felicidade no pai, e aparentemente o mesmo ocorre em toda a cidade. Suponham que não há necessidade de se trabalhar em casa, não existem motivos para se comemorar
quando se está longe dos olhares severos de algum supervisor ou de algum líder militar. Não existe nenhum inimigo, pelo menos não mais. Da mesma forma, não se há outro meio de vida além daquele. As pessoas dessa geração e provavelmente da anterior não conhecem uma outra maneira de seguir suas vidas. Por isso, continuar acertando o desconhecido e crer que no outro lado do vasto horizonte existe algo que vale a pena lutar é melhor do que a verdade. Acreditar que tudo que se tem feito na cidade desde sempre não tem sido em vão é menos doloroso que encarar o mundo sem sentido. Aceitar que não existe um outro a qual chamar de inimigo seria admitir que eles estão sozinhos. Naquele mundo ou naquela região, seria aceitar que seus atos anteriores causaram tantos danos que nada restou além deles mesmos e sua supremacia solitária e vazia. Melhor anunciar que estão mais próximos da vitória do que seus únicos vitoriosos, que restaram em uma guerra provavelmente sem sentido. Qual seria outro meio de vida para pessoas que só conhecem o metal, o vapor e a pólvora? Será que é possível sustentar uma outra forma de existir nesse mundo? Será que esse novo modo de viver traria alguma mudança? Como garantir que essa situação não voltaria a se repetir? Tendo isso em mente, acredito que as pessoas simplesmente resolveram seguir em frente, mesmo sabendo que possivelmente seja uma vida sem sentido, embora talvez seja um contraditório afirmar que essas pessoas vivam uma vida sem sentido, pois ainda existe um inimigo a ser vencido. Em meio ao vazio da solidão e da falta de sentido existencial, foi escolhido aquecer um pouco as vidas com a esperança de ainda haver alguém do outro lado, mesmo que esse seja o inimigo, mesmo que esse nunca seja avistado e que nunca ataque de volta. Não é o que se preocupar, estamos ganhando e logo isso chegará ao fim. Acredito que essa tenha sido a escolha, consciente ou não, das pessoas que só conhecem a guerra, a pólvora e o metal.